Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e o assunto de hoje chama-se Propriedades Gerais da Matéria. E aí, já pegaram os livros? Vamos começar? Mas qual é o conceito das propriedades gerais da matéria? Vamos descobrir agora. Elas são aquelas características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. E vamos para uma das suas características: impenetrabilidade. O que significa isso? Dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É impossível dois corpos estarem ocupando o mesmo lugar no espaço. Aí colocamos a imagem como exemplo, onde tem um recipiente que a sua capacidade máxima é 50 centímetros cúbicos. Nós observamos que na imagem esquerda ele está constando 30 centímetros cúbicos. Quando a gente acrescenta um peixinho dentro, o peixinho vai tomar uma quantidade de espaço e aquela água vai subir e ela vai passar dos 40 centímetros cúbicos. Este é um exemplo, que nós podemos observar visualmente que dois corpos eles não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Assim, se você reduzir toda a água contida em uma jarra a gotas minúsculas, elas não mudarão suas propriedades. Aqui também essa imagem, ela demonstra o que? Um vidro. Esse vidro ele foi quebrado. Se pegarmos um martelo e sairmos martelando esse vidro e deixar ele em grãos bem pequenininho, a sua propriedade não vai mudar. Ele só vai fazer o quê? Ele só vai diminuir o tamanho. Porém, a sua propriedade continuará a mesma. Isso daí significa divisibilidade. Compressibilidade e elasticidade. A matéria ele tem um volume reduzido quando submetida a determinada pressão, isto é, possui compressibilidade. Quanto à elasticidade, a matéria tende a retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Aqui nós temos o exemplo maluca. Essa mola maluca, se nós colocarmos bastante pressão nela, ela vai se juntar toda e vai ficar comprimida, que é o ato da compressibilidade. A partir do momento que a gente para de colocar pressão, ela volta ao seu estado inicial, seu volume inicial, e aí ela vai ficar maior. Se a gente colocar pressão, ela diminui. Se a gente diminuir a pressão, ela volta ao seu volume normal. Agora nós vamos aprender sobre as propriedades específicas da matéria. Elas são caracterizadas próprias de cada matéria, ou seja, essas propriedades ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. A primeira são as propriedades organolépticas. E o que é esse tipo de propriedade? As propriedades organolépticas são as que impressionam os nossos sentidos, como a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Então, todas as propriedades que vão estar aguçando, impressionando o nosso sentido, ela é classificada como propriedades organolépticas. Propriedades físicas são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico, seja ele o ponto de fusão, de ebulição e de liquefação e densidade. Aí a gente vê o exemplo, a água, que está entrando no seu ponto de ebulição e ela começa a ferver quando fica em contato com a alta temperatura. Propriedades químicas, elas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer.
força da gravidade. O que é isso, gente? A força da gravidade. Quando o objeto, gente, cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros, o chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, que é chamada a força de gravidade. Essa força é responsável por todas as coisas que estarem na superfície, inclusive nós. Caso essa força não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. A força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Essa força de atração entre a Terra e a Lua faz as águas do mar se movimentarem, dando origem às marés. Ela é responsável por realizar duas marés do dia, a maré baixa e a maré alta. Nosso planeta azul localiza-se abaixo da Lua, enquanto a gravidade lunar puxa os oceanos, permitindo que os litorais fiquem ora cobertos de água e ora secos. Você já deve ter observado a Lua encantando nossas noites, né? Ela é atraída pela força da gravidade do nosso planeta, mas não atinge a superfície terrestre, pois, de alguma forma, ela também atrai o nosso planeta. Essa força invisível que atrai todos os corpos para a sua superfície foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton. Então, a força da gravidade é a força que vai puxar tudo para o centro da Terra. Por isso que nós conseguimos viver no nosso planeta, né? Nós conseguimos nos fixar por causa dessa força da gravidade. E tudo que porventura cair, ele vai também ser puxado para o centro da Terra. Ou você já caiu no teto? Não. Então, sempre quando a gente cai no chão. Se cai uma borracha ou um material da gente, ele vai direto para o chão devido à força da gravidade. Já lá na Lua, a força da gravidade não é igual aqui do planeta Terra. Por isso que lá se flutua. E como é que podemos observar a força da gravidade? Além desses exemplos, né, que foram citados. Numa partida de basquetebol, você vê que quando os jogadores saltam e descem, eles descem logo depois. Eles não saltam e ficam lá parados. Eles de imediato eles são puxados para o centro da terra, para o chão. Do mesmo modo, eles usam a força para lançar a bola no cesto. Tanto os jogadores quanto a bola são atraídos para o chão. Essa atração natural é a força da gravidade. Eu espero que todos vocês tenham aprendido. Comece a pegar aí o livro e fazer as atividades e até a próxima.